Olá, caros bridistas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tunga Brites. Hoje vamos falar de mais uma convenção, depois da continuação depois da abertura no menor. Hoje vamos falar do quarto Knife Forcing. Esta convenção, quando se aprende, geralmente aprende-se a jogar o quarto Knife Forcing partida, porque depois é mais fácil e é mais claro, quer dizer, quando é força e partida já se sabe que o level não acaba até jogar em força e partida. E o problema é que os jogadores iniciados ou intermédios às vezes incluem quarto knife forcing com qualquer mão, por exemplo, do limite, quer dizer, com 10 pontos, não sabem o que marcar, não sabem tipo marcar uma mão de 10, 11, 12 pontos e acabam por introduzir o quarto knife forcing e nem o abridor também sabe distinguir. Por isso hoje vamos aqui só incluir aqui algumas noções sobre o quarto knife forcing, propor também a não jogar o quarto knife forcing partida, mas jogar forcing apenas por uma volta e pronto, sem mais demoras. Por exemplo, neste caso temos aqui uma mão de 13, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Portanto, esta não há força em partida, mas nessa situação, marcando no quarto naipe, podemos aqui perfeitamente ter aqui uma mão com 10 pontos e em vez, por exemplo, estar a marcar aqui um 2 sem trunfo ou estar a marcar 2 ouros, qualquer outra voz. Pronto, sabemos que 2 copas pelo menos obriga o abridor a marcar mais pelo menos obriga a marcar mais uma ronda. Não é? Pronto, vamos ver aqui então mais umas situações. Quando é que se deve jogar o quarto Knife Forcing? Como estão a ver aqui, é pelo menos uma mão de 10 ou mais pontos e pede ao parceiro para descrever a sua mão, quer dizer, pede mais informação ao parceiro. Por isso, quando é que geralmente uma pessoa emprega o quarto naipe? É quarto naipe, que é uma voz artificial, não é uma voz não natural. Geralmente é porque tem problemas no quarto naipe e pede ao parceiro para pede ao parceiro pega nesse naipe, ou à procura de melhor contrato, por exemplo, uma mão com 5 copas e até pode ter aqui outro naipe de apoio e está a pedir mais informação ao parceiro, se tem 3 cartas a copas, por exemplo. Ou ainda uma mão com muito jogo, quer jogar SFM e passa por 2 paus, que sabe que continua, que coloca o Vivão pelo menos numa situação forcing. Portanto, agora o abridor deverá dar a sua voz, a voz do abridor deverá ser por esta ordem de prioridade. Primeiro, deve apoiar 3 cartas no naipe do correspondente, neste caso, um ouro, uma copa, uma espada, 2 paus, com 3 cartas, deve marcar 3 copas. No caso de não ter 3 copas, deve marcar, pega no quarto naipe. No caso de não ter esses dois, deve apoiar o quarto naipe se tiver 4 cartas no quarto naipe. Esta situação, ao jogar o quarto naipe forcing por uma volta, é preciso ter uma mão superior à mínima, porque já está a colocar ao nível 3. Já tem que marcar aqui 2 paus, 3 paus, por isso este jogador aqui pode ter uma mão de 10 pontos, por isso tem que ser, para apoiar o quarto naipe, tem que ser uma mão superior à mínima. Caso não tiver uma destas 3 situações, pode ainda revidar o naipe de abertura, por exemplo, ou neste caso o revido naipe de abertura não promete mais uma carta. O que está a dizer é que exclui, que não tem, está a dizer é que não tem 3 cartas a copas, que não tem controle a paus, por exemplo, não tem nenhuma das 3 situações anteriores. E depois, finalmente, aquelas mãos que não está mínimo, deve dar em salto, por exemplo, neste caso, com 3 copas e uma mão com 15 ou mais pontos, deve marcar 3 copas. Ou, por exemplo, uma mão com 15 ou mais pontos, quando fez a pausa, deve marcar diretamente 3 sem trunfo. Isto jogando o quarto knife forcing. Para aqueles jogadores que quiserem jogar quarto naipe forcing partida,
Nessas situações com 10, 11 pontos, em vez de marcar o quarto naipe forcing, marca por exemplo aqui um 2 sem trunfo, ou marca aqui 2 ouros. Pronto. O que não pode que é o que geralmente acontece vários erros, né? Não pode quem está a jogar um quarto naipe forcing partida estar a meter aqui um quarto naipe e depois acabar por estar a jogar uma partida com 12 frente a 10 quando o ideal é jogar ao nível 2 ou ao nível até 2 sem trunfo. Nesse caso, tem a vantagem, quem jogar no quarto tempo força em partida, é poder marcar calmamente e, por exemplo, aqui marcar duas copas já é ilimitado, quer dizer, já não precisa estar a dar voltas em salto. E mesmo, por exemplo, aqui 2 sem trunfo, 3 sem trunfo do abridor, também se joga ao contrário, quer dizer, joga-se 3 sem trunfo, geralmente uma mão mínima, e 2 sem trunfo, uma mão superior ao mínimo. Quer dizer, esta é a diferença entre a jogar o quarto naipe força em partida ou. Claro que depende também das parcerias. Há quem jogue 2 paus, 3 sem trunfo, mesmo jogando força em partida, 3 sem trunfo ser 15 a 7, por exemplo, e 2 sem trunfo ser 12 a 14, mas pronto. Mas a ideia a tendência é o fast arrival, quer dizer, estando nós em situação de força em partida, marcamos em salto quando estamos mais fracos e marcamos devagar quando estamos mais fortes. Pronto, mas hoje vamos falar, vamos deixar o tema para o quarto naipe forcing e distinguir as mãos de quarto naipe forcing e quarto naipe forcing partida. Pronto, aqui deixo aqui alguns exemplos. Um pau, uma espada, 2 paus, 2 ouros. Agora, 2 espadas do abridor, uma situação 12, 15, com 3 cartas as espadas. E estando a jogar o quarto naipe forcing, 3 espadas passa a ser convite. Com 13 pontos, 12 ou mais pontos, já marca 4 espadas. Basta rival. Claro que jogando o quarto naipe forcing partida, esta situação seria 3 espadas, seria um slam try, quer dizer, jogaríamos ao contrário. Não é? Por isso, e aqui também é a mesma situação, quer dizer, 2 ouros, 2 espadas, já está a mostrar uma mão de 12, 14. O abridor com 15 ou mais pontos saltaria para 3 espadas. Vamos ver aqui outra situação: um ouro, uma copa, uma espada, 2 paus, 3 ouros. 3 ouros, já estamos aqui a mostrar também uma mão de 15 a mais pontos. Estamos a prolongar o naipe de ouros, em princípio com 6 cartas. Mais aqui outra. Claro que jogando quarto naipe força em partida, o vão poderia ser diferente. Pronto, aqui mais uma situação: um ouro, uma copa, uma espada, 2 paus, 2 ouros, 2 sem trunfo. Portanto, é o tal, jogando quarto naipe forcing por uma volta. É preciso terem atenção que não estando a jogar forcing partida, estas voltas sem trunfo e as voltas de apoio são sempre voltas de convite. Pronto, aqui mais uma situação: um ouro, uma espada, 2 paus, 2 copas, 3 sem trunfo. O abridor revida 3 sem trunfo, quando fez um quarto naipe e 15 a 7. Esta aqui é outra situação, por exemplo, um pau, um ouro, uma espada, 2 paus, 2 copas, 3 copas, 3 sem trunfo. Pronto, estas 3 copas é um 4-4-4-1, acima da abertura, e deve ter uma mão 15 a 6. Porquê 15 a 6? Porque com menos marcaria 2 sem trunfo, por exemplo, com 4 ou 1, com 12 pontos, não poderia estar a marcar 3 copas, porque estamos a levar o leilão, e marcaria 2 sem trunfo. E com uma mão 17 ou mais pontos, sobre um ouro, uma espada, já estaria aqui a marcar 2 copas inversa. Isso, como estão aqui a ver. Um pau, uma copa, uma espada, 2 ouros, 2 copas. Por exemplo, nesta situação, 3 espadas é uma voz tentativa de slam, não é de convite. Aqui, com convite, marcaria aqui 2 espadas. Que existe, então é aquelas mãos de 17 ou mais pontos, de 16, quer dizer, põe aqui 15, mas isto são 16 ou mais pontos, para não estar a marcar de apoio, não é? Porque para não estar a marcar um pau, uma copa, uma espada, 4 espadas, seja tal 12, 16, e passando pelo quarto naipe
e sobre a voz do abridor marca uma situação de forcing da partida. Pronto, isto é tal situação de tentativa de swam que não pode marcar diretamente. Uma das vantagens de jogar o quarto naipe é tentar jogar swam e pelo menos colocar o down em forcing por uma volta. Portanto, depois deixo aqui esta última situação, que há sempre dúvidas como é que se deve jogar essa situação. Pronto, isto também depende das parcerias. E pronto, a minha sugestão é jogar um pau, um ouro, uma copa, uma espada, ser artificial, não por meter 4 cartas as espadas, e com e uma mão com beat, pelo menos. Pronto, forcem por uma volta. Com 4 espadas, recomendo marcar, quer dizer, não recomendo não, a minha sugestão é marcar 2 espadas aqui e assim está sempre a mostrar uma mão de 5 ouros e 4 espadas, porque marcar um ouro e agora marcar aqui uma espada nega ricos 4. Já vimos no vídeo do um ouro wash, não é? Quer dizer, o pessoa com uma mãos abaixo da abertura nega, omite o naipe de ouros e marca diretamente um pau, uma espada. Portanto, por isso, um pau, um ouro, uma copa. Se uma pessoa tem 4 espadas, é porque tem sempre pelo menos uma mão de força em partida. Portanto, por isso proponho aqui jogar um pau, um ouro, uma copa. Com 4 espadas, saltar para 2 espadas. Portanto, e depois há aquelas situações em que o quarto naipe é sempre força em partida. Quando é que são as situações? Quando o quarto naipe é marcado em inversa. Temos aqui um exemplo claro, que é um ouro, uma copa, 2 paus, 2 espadas. Espadas é um naipe mais caro que copas. Essa situação é força em inversa. Por isso aqui as respostas são ao contrário. Neste caso, o Shin Trunfo deixa de ser uma mão de 15 a 7, mas passa a ser uma mão mínima, que é um fast errado 12-14. Tem aqui outra situação de força em partida, uma copa, uma espada, 2 ouros, está a colocar o leilão ao nível 3, por isso também é outra situação de força em partida. E depois, finalmente, deixo aqui só umas exceções ao quarto naipe, situações de passado de mão, por exemplo, esta situação, passo, uma copa, uma espada, 2 paus, 2 ouros. Isto não é forcing por uma volta, é o Drury, tem uma mão com 4 espadas e 5 ouros. Quando há intervenção do adversário, quando a intervenção do adversário, quer em dobro, quer em naipe, é difícil ver o quarto naipe, porque temos aqui situações de Covid, mas os cohabitos são sempre as mãos com o jogo. E depois também há a última situação das secções do quarto naipe, é quando for dado em quarto naipe for dado em salto, que é como tínhamos visto aqui atrás, que é um pau, um ouro, uma copa, 2 espadas, né? Que é aquela mão com 3 ou mais pontos, 4 espadas e 5 ouros. E a situação do big war, quer dizer, a situação, por exemplo, aqui um ouro, uma espada, 2 paus, 3 copas. Isto é uma situação sempre com 5-5, força em partida. E aqui a mesma coisa, por exemplo, um ouro, uma copa, uma espada, 3 paus, 5-5, força em partida. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Neste caso, que tínhamos visto antes, um ouro, uma espada, 2 paus, 2 copas. Portanto, agora o abridor, primeira prioridade é mostrar 3 cartas do naipe do parceiro. Pronto, deve estar uma mão de 12, 14. Nós agora podemos. 3 espadas seria convite. Estamos a jogar o quarto naipe forcing por uma volta, por isso devemos marcar aqui diretamente 4 espadas. Certo. Um ouro, uma espada, 2 paus, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17. Por exemplo, esta situação, temos uma situação também com 17 a mais pontos, tentativa de swam, podemos aqui marcar calmamente 2 copas e depois colocar o leilão em swam.
Pronto, o abridor mostrou uma mão com convite a paus, 12-15, e agora, se não passarmos, marcamos agora aqui uma voz de 3 paus, temos aqui uma tentativa de swam. Portanto, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17. Temos agora sobre esta proposta 3 copas, 3 paus, 3 copas. Podemos aqui agora marcar a 17, marcar 3 sem trunfos, já mostramos o nosso interesse a jogar Swam. E agora deixamos a opção para o parceiro, né? Se tiver uma mão 12-14 mínima vai passar, se tiver uma mão mínima vai passar, se não tiver interesse em jogar Swam. Caso o parceiro tenha interesse, pronto, isto pronto, e continuaria 4 sem trunfo, por exemplo, nós temos controle a tudo, 5 espadas, 2 ases com dama, 6 paus. Tem aqui um exemplo no leilão em que o quarto naipe é usado para tentarmos jogar Swam. Não há, nem sei se é aqui um Swam bastante interessante. Temos aqui outra mão. Um ouro, uma espada, nós agora somos o abridor, 2 paus, duas copas. Pronto, isto é uma das situações que também acontece muitos erros, geralmente nessa situação, que é não tendo 3 cartas no naipe do parceiro, não tendo defesa a copas, e não tendo também 4 cartas a copas com mais que mínimo, nós nesta situação devemos estar a marcar a única voz que não promete nada. Porque se marcássemos agora aqui 3 paus, estamos a prometer o 5-5. Aqui a voz de 3 ouros é a única voz que não promete nada. Podemos, em princípio, isto podia estar a ser um 6-4, mas esta voz apenas está a negar 3 cartas a espadas e defesa a copas. Por acaso o parceiro tem, estava a procurar 3 cartas de apoio a espadas. Temos aqui outra situação. Uma copa, uma espada, 2 paus. Pronto, e aqui, nessa situação, são as tais situações de exceção. Então, mostra pelo menos um 5-5 natural. Portanto, o parceiro está em melhores condições de marcar. Três copas. Isto, em princípio, poderia estar aqui a mostrar 6 cartas a copas, mas pode estar aqui a negar. Pronto, nessa situação com 5-4, por exemplo, marquei 3 sem trunfo. Em princípio, será mais uma carta a copas. Nós agora, sobre 3 copas, podemos dar outra informação. Dizemos, temos aqui um 6-5. O parceiro agora com 2 apoiou. Isto agora é uma questão de saber se. Eu não vou estar aqui a continuar o balão, mas poderia perfeitamente haver aqui umas 6 espadas. Parece-me também um contrato bastante bom. Vamos ver aqui se temos mais alguma mão para ver o quarto naipe. Pronto, acho que por hoje
por hoje é tudo. Portanto, espero tenha sido interessante, que tenham aprendido mais algumas noções sobre o quarto naipe. Pronto, isto agora também é uma questão de combinar com o parceiro. Jogar forcing ou jogar forcing partida, é preciso ter isso claro. É um dos erros que geralmente se comete muito quando se começa a jogar o quarto naipe forcing partida para jogador iniciado, jogador intermédio. Deve saber, sendo força em partida, não usar nas mãos de limite e se jogar em situação de só de limite, pronto, deve ter já mais algumas noções de bridge, já para jogadores mais avançados, aí acho que já podem começar, que já é mais recomendável jogar o quarto naipe, forcem por uma volta. Pronto, é tudo por hoje e espero-vos ver num próximo vídeo e até logo.